Bom dia, graças e paz. Senhor Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós vamos hoje falar a respeito de Romanos, capítulo de número 1. Então nós vamos entender que Romanos, capítulo de número 1, nós vamos fazer o devocional e compartilhar com você o devocional que a gente faz aqui todos os dias pela manhã. A gente já estava um pouco mais adiante em Romanos, mas aí, para nós darmos início a uma nova maratona, a gente decidiu retomar o capítulo 1 novamente, juntamente com vocês, amém? Então, no capítulo de número 1, o que nós entendemos? Que a primeira coisa que Paulo entende é que ele era servo de quem? Jesus. Era servo de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo foi separado para ser o quê? Apóstolo. E nós entendemos que o apóstolo é separado o quê? Para o evangelho de Deus. Para o evangelho de Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus nos chamou e nós somos servos. Então, essa é a primeira excelência que nós temos, é servir a Deus. Segunda coisa, todos nós somos proclamadores do Evangelho, E quem trouxe para nós o Evangelho de Deus? Jesus. Então, desse modo, o que nós vamos... perguntar, por que o pessoal fica passando perto de você? Desse modo, nós vamos entender que... O versículo 6 vai falar: e vocês também estão entre os chamados a pertencer a Jesus Cristo. Então Deus chamou cada um de nós para exercer um ofício. E esse ofício é o quê? O Evangelho de Deus. Então existe várias maneiras da gente pregar o Evangelho de Deus. Existe uma maneira da forma do nosso comportamento, Existe uma maneira... Então, existe uma maneira da gente falar o evangelho quando a gente é legal com o nosso coleguinha. Eu sou. Outra maneira de pregar o evangelho Eu sou. quando a gente vê alguma coisa e não concorda com aquilo que é contra a palavra de Deus. A gente não precisa ser ignorante, não precisa xingar, não precisa brigar. Eu não brigo, não precisa gritar. Por quê? Porque nós precisamos proclamar o Evangelho com toda a nossa maneira de viver. Então, no versículo de número 8, o apóstolo Paulo vai falar o quê? Que ele é grato a Deus mediante Jesus Cristo por todos vocês. Então, nós precisamos ser gratos às pessoas que Deus coloca no nosso caminho, Ser grato pela família que nós temos, ser grato por pessoas e amigos que Deus preparou. Quais são os verdadeiros amigos? É aqueles... Jesus é o nosso verdadeiro amigo, sim, verdade. Então, aqui na Terra, as pessoas que Deus preparou para nos conduzir ao caminho da salvação, Então, Deus sempre prepara alguém para poder nos ajudar nessa caminhada. E a gente precisa ser grato a essas pessoas. Mãe, quando a gente Outra for pra coisa... caminhada, a gente tá falando Rei, Jesus é o nosso rei. Pois é. Então, outra coisa que o apóstolo Paulo vai falar, que a importância de nós orarmos uns pelos outros. Então, a gente precisa, nós temos uma incumbência de interceder, de orar pelas pessoas. Isso apelou, Orar pela professora, orar pelos amigos, tá entendendo? Orar pela família. Então, nós temos essa responsabilidade, de orar, interceder cada um, pelas suas pessoas. Por exemplo, na sala de aula, Deus colocou vocês lá naquela sala. Então, o que nós entendemos? Que todos nós temos um chamado. Você consegue entender qual é o seu chamado, Azaf?
tocar. Você tem alegria nisso, em tocar? Hã? Mais ou menos? O que você mais gosta de fazer para a obra de Deus? Fazer nada. Sabia? Mexer no som. Mexer naquilo que envolve som. E você, Laura? Dançar balé. Dançar balé e derrubar árvore. Não dançar balé. Foi chamado para ser apóstolo. E foi chamado. Qual era uma das coisas que Paulo gostava de fazer? Era orar. E jejuar. Por quem? Porque para Jesus. Ele orava pelas pessoas, Laura. Para Deus resgatar elas. Para elas aprender mais. Mãe, ontem na salinha a gente aprendeu que a gente tem que fazer comida e dar pro mendigo. Ou seja, a gente ajudar as pessoas, né? E o que você entendeu, Fazer uma Azaf? boa ação, a gente aprendeu lá. É Aí mesmo. o menino falou assim, professor, eu falei, professor, a gente fazer uma boa se alimenta. Então se eu comprar uma Bíblia e dar pro menino, ele vai poder se alimentar? Ela falou que pode. Sim, depois de você ter dado a ele uma manga, de ter alimentado o físico dele, né? Então você vai ter uma boa ação, que é alimentar ele com a palavra e alimentar ele com o alimento físico, né? Mãe, isso é E o que você aprendeu hoje aqui do devocional, Azaf? Deus fez Mãe, se o mendigo não Deus. acertar? Fala, Mãe, e se o mendigo Paulo. não acertar? se apóstolo. Sim, Para pregar o evangelho para as pessoas, porque na época dele as pessoas não acreditavam em Jesus. Algumas acreditavam, alguns não acreditavam, alguns procuravam as pessoas que eram crentes para fazer pra verdade. matar, né? É, Verdade. foi isso, eu entendi. E você entendeu que... Você percebeu que Paulo, ele entendeu qual foi o chamado dele? Então é importante nós entender qual que é o nosso chamado, né?